Ai, amém. Tá no ar? Tá iniciando. Quando estiver no Ainda ar, não. você fala, tá no ar. Oi. Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui, o Celso e eu, para o nosso webinar LGPD para empresários e DPOs. A gente vai esperar mais uns minutinhos o pessoal se conectar, tá bom? Enquanto isso, eu estou iniciando uma transmissão também no Instagram, para o pessoal que puder acompanhar através dessa ferramenta. Não vão poder ver os slides, né? Porque a gente está fazendo através desse link no Teams, mas vai conseguir ouvir toda a nossa fala, né? Enfim, as informações que a gente tem para passar, tanto o Celso como eu. Tá joia? Então, quem está aqui no Instagram, boa tarde. E boa tarde para quem está ingressando aqui no link da webinar, né? Só mais um minutinho, a gente vai dar mais um minutinho só para as pessoas se conectarem. Tudo bem por aí, Celso? Tudo bem, tudo certinho. Também aproveitando, dizer que nós temos um chat, que a gente vai estar recebendo as perguntas, comentários. Então, fiquem à vontade aí para compartilhar as ideias e as perguntas. Isso aí. Que horas são, Celso? Você que está aí com o horário na tela. Estou vendo aqui 4:02. Então tá bom, vamos esperar até 4:05, né? E aí a gente já inicia, porque este webinar ele é extenso. Eu acredito que da trilogia é o mais extenso, e a gente sabe que o tempo das pessoas aí é bem precioso, né? Mas sempre tem esse comecinho que as pessoas estão se conectando, até encontrar o link, né? Às vezes tem que trocar de aparelho, então a gente espera aí até 4:05, dá 5 minutinhos aí de tolerância para a gente iniciar. Você avisa, Celso, porque eu estou sem relógio aqui. Ah, tudo bem, então a bola está comigo, tudo bem. Porque a minha tela está compartilhada e eu não consigo ver a hora do computador. Tranquilo. É igual Fórmula 1, tá todo mundo acelerando e precisa acender a luzinha verde lá. Isso, vai esperar você acender a luzinha verde. Kátia, Celso, você pode começar. Posso começar? Eu ia falar que eu vou ter um monte de perguntas para você hoje. Tá bom. Então, vamos lá. A todos, boa tarde. Para aqueles que estão assistindo ao vivo a esse webinar, né? Boa tarde. Muito obrigada pela participação de vocês. O tema do webinar de hoje é LGPD para empresários e DPOs. É a segunda apresentação, né, da trilogia da privacidade LGPD. A primeira foi na quinta-feira da semana passada, LGPD para consumidores. O link para assistir ao webinar que foi gravado está no site www.menicate.com.br. E é um prazer tê-los aqui conosco, né? Hoje a gente vai falar especificamente de LGPD para empresários e DPOs. Então, é uma apresentação voltada para este público. Opa! Bom, eu vou me apresentar, eu sou Kátia Menicati, eu sou advogada, sou especialista em tecnologia da informação, e comigo, convidado especial, já dou meu boa tarde para o Celso Colli. Ele é especialista em segurança da informação e privacidade de dados.
O Celso, ele é advisor de governança, riscos e conformidade na empresa Baymetrics Tecnologia. Celso, bem-vindo, obrigada, boa tarde. Boa tarde, Kátia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando de um tema tão atual como esse. O prazer é meu tê-lo conosco, obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho do que a gente pretende com essa live, né? O que você que está assistindo essa live ganha com ela hoje, né? Então, é compreender a LGPD. Importante entender que a LGPD, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, portanto, se você é uma empresa, né, uma pessoa jurídica, você é, sim, impactado pela LGPD. Conhecer as principais disposições dessa legislação, compreender qual é a função do DPO, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né? Essa função, ela foi criada pela LGPD, é uma obrigação legal, então toda empresa precisará ter um DPO, seja ele funcionário da empresa, terceirizado, através de um serviço contratado de uma outra empresa, mas é uma obrigatoriedade legal. Ter ciência de como iniciar um programa de conformidade dentro dos requisitos legais, ter a consciência de que, independentemente da LGPD, toda empresa tem obrigação com relação à privacidade de dados. Eu até vou trazer aqui para vocês algumas normas do próprio Código de Defesa do Consumidor de 1990, que já falava de dados pessoais, né? E apoiar outros empresários e outros DPOs que não tiveram oportunidade de assistir essa live ou depois esse material que será gravado, tá? Como eu comentei, quando a gente estava aqui no Esquenta, né, dos 3 episódios dessa trilogia, digamos assim, né, o primeiro foi LGPD para consumidores, esse é LGPD para empresários de POs e o terceiro é LGPD para advogados. Este, sem dúvida, é o que tem mais assunto, né, então a gente acredita que a gente consegue conduzir toda a apresentação em até 1 hora e depois abrir para perguntas e respostas. Então, o chat, ele está aberto. Por favor, coloquem as suas perguntas. Se nós não conseguirmos responder a todas, a gente envia depois, basta deixar um contato, tá bom? É importante, se vocês quiserem deixar um contato, porque a gente também vai disponibilizar depois uma cortesia para vocês, que é um material que vai ajudar vocês com relação às demandas aí dos titulares de dados. Vocês vão entender ao longo da apresentação, tá bom? Então, vamos começar, né? Primeiro, o que é a LGPD? A LGPD é uma legislação federal, tá? Ela foi criada em 14 de agosto de 2018, né? Ela foi publicada, desculpa essa palavra exata, ela foi publicada em 14 de agosto de 2018. E a previsão é que ela entre em vigor em maio de 2020, tá? Essa data, ela está indo um pouco incerta. Pode ser até que se adiante para janeiro de 2020 ou que seja até postergada. A gente ainda não tem essa definição por conta de alguns projetos de lei que estão tramitando. Mas a data que nós temos hoje é 3 de maio de 2020. Mas essa data, ela é irrelevante? Obviamente que sim, porque quando a lei passa a estar em vigor, isso tira efeitos. Mas, independentemente disso, toda empresa já tem, sim, obrigações com relação a tratamento de dados, que é o que a gente vai falar hoje aqui nesse webinar. Inclusive, alguns votos do STF já têm fundamentação em cima da LGPD, porque a LGPD existe, né? Ela não é uma ilusão, ela existe, ela está publicada. Então, é importante que as empresas já estejam aí preparadas e, enfim, numa jornada aí de preparação com relação à privacidade de dados. Então, a LGPD, ela vem dispor dos direitos do titular de dados com relação às empresas ou outras pessoas que fazem tratamentos desses dados com cunho econômico, né? Por quê? Porque precisa garantir os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Esses direitos, eles são constitucionais. Então, independentemente da LGPD, toda pessoa tem direito à liberdade, intimidade e privacidade. Então, se ela tem a violação desses direitos fundamentais, ela tem sim o direito de ser ressarcida pelos danos. Então, de novo, não depende só da LGPD, mas a LGPD vem regulamentar tudo isso e trazer um pouco mais de força, até porque as relações digitais, virtuais, são muito grandes hoje, né, com o advento da internet. Mas o que é um tratamento de dados pessoais, né? É toda a operação realizada com dados pessoais.
toda. Então, a legislação, ela traz aqui um rol exemplificativo, ele não traz um rol taxativo, né? Pode ser a coleta, a produção, classificação, utilização, transmissão, enfim, qualquer atividade, qualquer operação que você realizar com um dado pessoal é classificado como tratamento pela LGPD, tá? Quem é o titular de dados pessoais? Eu, vocês, né? Eu tenho meus dados pessoais, quais são eles, né? Já falando de dado pessoal, por exemplo, meu nome, meu endereço, o meu RG, o meu CPF, enfim, uma infinidade de informações que diz respeito à minha pessoa, tá? O que é um dado pessoal sensível? A legislação, ela diferencia dado pessoal de dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é um dado de saúde, é um dado de gênero, é um dado biométrico, é um dado a respeito de afiliação a partido político e sindicato. Então, a LGPD, ela faz uma diferenciação desses dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Por quê? O que tem por trás disso? É para evitar que os dados pessoais sensíveis sejam utilizados de maneira discriminatória. Porque discriminação é algo repudiado pelo direito brasileiro, né? Então, ela protege ainda mais os dados pessoais sensíveis com a finalidade de não haver nenhum tipo de discriminação, tá? A lei também fala de controlador. Quem é o controlador? O controlador é a pessoa que toma as decisões com relação ao tratamento de dados. Então, no caso de uma empresa, uma pessoa jurídica que toma as decisões com relação aos tratamentos de dados. Então, é quem vai decidir quais dados vão ser coletados, como eles vão ser armazenados, como eles vão ser, quais são os mecanismos de segurança para evitar fraude e vazamento desses dados. Então, o controlador, ele é uma função muito importante dentro da legislação. O operador, ele também trata dados pessoais, assim como o controlador. A diferença é que o controlador que toma as decisões e o operador trata os dados de acordo com as orientações do controlador. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa, uma seguradora, né? E eu tenho vários corretores, empresas que fazem as corretagens, né? Então, eu como seguradora, eu sou o controlador. Eu vou orientar esses corretores, essas corretoras, com relação aos dados que precisam ser coletados, como esses dados devem ser tratados e transferidos a mim. Então, essas decisões são minhas, eu passo o comando. Então, eu sou o controlador. E o operador, ele trata dados também sob a orientação, a gestão do controlador, tá? E o que é o DPO, né? Quem é o DPO? O DPO é encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Uma vez que eu vou ter um controlador, eu vou ter toda uma tratativa aí dos dados, eu preciso ter uma função dentro da empresa que seja responsável por toda essa organização, pelo contato com a Autoridade Nacional de Dados, por receber as solicitações dos titulares de dados, por gerar os relatórios que a lei exige, né? A palavra DPO, a nomenclatura, né, DPO, Data Protection Officer, ela veio do GDPR, porque a LGPD é muito baseada no GDPR. O GDPR é o regulamento da União Europeia de privacidade de dados, né? A LGPD tem muitos requisitos que vieram da própria GDPR, né? E o DPO é o nome que tem lá na GDPR. No Brasil, na LGPD, é encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Eu, particularmente, gosto muito desse nome Data Protection Officer, DPO, porque eu acho que realmente é quem vai fazer a proteção dos dados. Eu acho que fica ainda mais evidente do que encarregado, mas entendam, é a mesma coisa, tá? Bom, para a gente já entrar aqui na legislação, né? Então, a gente já comentou, né? Já comentei com vocês que a LGPD é uma legislação que prevê todas as obrigações e direitos com relação ao tratamento de dados pessoais, né? Eu trago essa informação aqui a respeito dos princípios da LGPD, que são 10 princípios mais a boa-fé. Por quê? Quando a gente tem uma legislação na mão, às vezes é muito complicado você compreender a legislação como um todo, principalmente uma pessoa que não é da área jurídica. Mas como que a gente consegue saber se aquela legislação, se uma situação que eu estou envolvida, ela fere a legislação ou não, né? Será que eu vou ter que ler artigo por artigo, inciso por inciso, para perceber que aquela situação está ilícita com relação à legislação, ou não está de acordo com a legislação?
legislação, como é que eu faço isso de uma maneira mais simples? Através dos princípios. Então, eu entendendo os princípios da lei, eu consigo, quando eu estiver diante de uma situação, ter uma ideia se aquilo está correto ou não. Se ferir algum princípio, com certeza está infringindo a legislação e algum dos artigos que está nela. Então, por exemplo, o princípio da finalidade. Quando eu coletar um dado, eu tenho que coletar para uma finalidade muito específica, legítima e transparente. Eu não posso fazer uma coleta de dados, pedir um dado pessoal para uma pessoa, sem dizer a ele qual é a finalidade clara, legítima e detalhada. Então, por exemplo, eu vou numa loja e eles pedem, eu vou numa farmácia, isso é muito comum, né? A gente vai à farmácia, quando você chega na farmácia, qual é o seu CPF, qual é o seu nome, qual é o seu RG, qual é o seu data de nascimento, às vezes você vai comprar uma escova de dente, sai com uma escova de dente que custou R$10 e deixou lá, sei lá, quantos mil reais em dados, né? Porque os nossos dados valem muito. Quando essa situação acontece, o que precisa ser dito para quem é o titular do dado? Olha, eu preciso coletar os seus dados, por quê? Preciso do seu CPF, porque se você vier fazer uma troca dessa mercadoria, eu vou precisar fazer uma nota fiscal de entrada, então vou ter uma questão tributária, eu preciso do seu documento. Então, essa finalidade está clara, é legítima, é transparente, então tudo bem eu entregar o meu dado pessoal, tá? Então, por isso que para o empresário é muito importante, toda vez que for coletar um dado, ele ter a finalidade muito clara. E isso é muito na contramão do que a gente pratica, né? As empresas praticam no dia a dia, porque a gente está muito acostumado a, quando entrar em contato com uma pessoa, quando for fazer um cadastro, a gente já aproveita para pedir todo tipo de informação, toda a sorte de informação que for possível para aproveitar aquele momento. Mas isso é contra a LGPD, tá? Então, tem que ser uma finalidade específica. Obviamente que aqueles dados têm que ser adequados àquela finalidade, de acordo com a necessidade. Eu vou passar bem rápido, não vou falar dos 10 no detalhe, eu vou falar mais detalhadamente aquilo que é mais relevante para os empresários e DPOs, principalmente para os empresários, né? Porque o DPO que vai lidar no dia a dia vai ter que conhecer esses princípios aqui bastante, né? Um outro princípio importante é o do livre acesso. Então, uma vez que eu tenho um cadastro, uma vez que eu tenho uma base de dados pessoais, o titular do dado, ele tem direito a acessar esse banco de dados, acessar essa base de dados quando ele quiser. Como ele faz esse acesso? Aí, como a empresa disponibilizar. Pode ser através de um acesso no sistema diretamente, através de um site, abrir um chamado no saque, manda a informação por e-mail, enfim. Mas o que as empresas precisam saber? Que esse livre acesso é um regulamento, é algo importante que a empresa precisa cumprir para estar em conformidade com a LGPD. Na verdade, essa questão do livre acesso, ele já veio lá do Código de Defesa do Consumidor, de 1990. Essa questão do livre acesso já tem previsão hoje no Brasil, tá? Mas a LGPD vem fortalecer ainda mais, até pela questão aí da gente fazer tudo muito de maneira digital, né? Qualidade dos dados, os dados que você coleta e trata, eles têm que ter boa qualidade, até porque você tem que evitar homônimo, enviar uma informação de uma pessoa para outra, isso é um vazamento de dados. Então, a qualidade dos dados é muito importante, né? Transparência, a empresa tem que ser transparente, tá? Então, eu tenho que passar informação clara, precisa, olha, eu preciso do seu dado para essa finalidade específica, ele vai ficar no meu banco de dados por tal período, depois desse período eu vou deletar. Se você quiser pedir para excluir o dado, eu vou receber a sua solicitação e a lei prevê que o titular do dado, ele pode pedir a exclusão. Existem algumas exceções, né? Que então aí, aprofundando na legislação, você pode também dar uma negativa para o titular do dado, mas aí com fundamentação legal. Então, a transparência é muito importante, tá? A questão da segurança, já entrando numa questão de ordem mais técnica, que depois o Celso vai falar bastante com vocês, é a questão da segurança. Eu tenho que ter mecanismos de segurança para garantir que aqueles dados que eu controlo, aqueles dados que eu armazeno, aqueles dados que eu trato, eles estejam em segurança, para que não haja incidentes, né? Prevenção, que eu preciso ter mecanismos de prevenção para prevenir incidentes, enfim, dos dados dos titulares, né? Já falei da não discriminação e da responsabilidade e prestação de contas, né? Então, a empresa ela tem que ter medidas eficazes para cumprimento da LGPD.
Obviamente, se você tem um programa de privacidade, um programa de compliance, né, tudo isso já é uma medida eficaz, uma medida para cumprimento das normas, né? Um programa de conformidade é uma jornada. O Celso depois vai falar um pouco para vocês. Mas a empresa, estando disposta a cumprir uma jornada, a fazer um programa, dar treinamento, estar atento a esses princípios, ela demonstra boa-fé. E a boa-fé é um requisito importante no momento da sanção, né? Porque no momento de aplicar uma multa, se a empresa demonstra boa-fé, obviamente que essa multa vai ser menor frente a uma outra empresa que não demonstrou esse princípio da boa-fé. Falando um pouquinho da base legal, é muito importante dizer que a LGPD, ela traz quais são as hipóteses onde poderá ser realizado o tratamento de dados. É somente essas hipóteses. Então, a lei, ela traz a palavra somente. Então, eu tenho 10 hipóteses, e somente dentro dessas 10 hipóteses, uma empresa pode tratar dados pessoais, tá? Então, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, obrigação legal, execução de políticas públicas, estudos por órgão de pesquisa, execução de contrato, processo judicial administrativo arbitral, proteção da vida, tutela da saúde, nesse caso exclusivamente por profissionais da saúde, interesses legítimos do controlador ou de terceiros, a gente vai falar mais disso, e proteção do crédito. Então, o que acontece? Quando você precisar tratar dados pessoais, você, empresa, precisa tratar dados pessoais, você precisa entender que 9 dessas hipóteses, você não precisa do consentimento do titular, tá? Que é da obrigação legal, execução de polícia, execução de contrato, tudo mais. Se você quiser tratar um dado por um motivo diferente dessas 9 hipóteses, você precisa do consentimento do titular, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um cadastro para enviar publicidade da minha empresa. Eu preciso do consentimento do titular, porque nessas 9 hipóteses, nenhuma diz envio de conteúdo de propaganda, tá bom? Então, esse é um exemplo. Não pode fugir disso. Aí vem a pergunta, mas o que é um interesse legítimo do controlador ou de terceiro, né? Porque ele é uma hipótese, né? Ele não está dizendo o que é, nem se é um estudo, se é uma proteção da vida, o que é, e também não diz que eu preciso de consentimento. A questão do interesse legítimo do controlador é o seguinte, o que é o mais importante aqui? Se você, empresa, precisa tratar um dado, não está dentro daquelas 9 hipóteses e você não consegue um consentimento do titular, ou a solicitação do consentimento vai ficar muito complicada, onerosa, e você precisa, por um interesse legítimo seu, tá? Que não afete em nenhum item os direitos do titular do dado, você pode fazer isso. O que é importante? A documentação. Você precisa documentar isso muito bem. A legislação pede essa documentação, tá? Então, vou dar um exemplo bem simples. Digamos que eu faça um curso universitário numa faculdade, tá? E lá ela tenha meu cadastro e ela queira me mandar um e-mail, mandar um alerta, um aviso de que aquele curso que eu estou fazendo vai ter uma extensão de 6 meses, caso eu queira fazer, num outro país, digamos assim. Ela pode me mandar. Por quê? Porque é um interesse legítimo dela em fazer essa comunicação para mim. E não está afetando o meu direito em nada, até porque eu estou inserida naquele contexto. Então, isso é um interesse legítimo do controlador, mas precisa estar super documentado. Quem quiser entender um pouco mais dessa questão, na próxima live, na próxima webinar, quinta-feira que vem, que vai ser LGPD para advogados, aí a gente vai entrar bastante no texto de lei, vai discutir bastante essa questão do legítimo interesse, tá? Mas o que eu vejo que é importante aqui para vocês hoje, saírem dessa webinar sabendo, conscientes, são 9 hipóteses onde eu não preciso do consentimento, todo o resto eu preciso, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de responsabilidade solidária, sanções e boa-fé. Eu trouxe um artigo aqui do Código Civil, que é o seguinte: a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. O que é a solidariedade, né? A responsabilidade solidária, quando a parte lesada, ela poderá reclamar a totalidade do dano a uma única parte, ainda que mais que uma parte esteja envolvida no fato.
Tá? Então, isso é a solidária. E como o Código Civil diz que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei, a lei LGPD diz, no texto de lei, que a responsabilidade é solidária. Tem alguns atenuantes, tem algumas exceções, mas, em regra, é solidária. Então, o que acontece? Digamos que você, controlador, trata dados, transfere esses dados para um operador, e vocês dois tratem dados de uma pessoa natural, uma pessoa física, né, com interesse econômico, e ocorra um vazamento, um incidente, aconteça alguma coisa. Essa pessoa, ela pode acionar ou o controlador ou o operador na totalidade do dano. Isso que é responsabilidade solidária. Então, o que fica aqui importante? Quando você é controlador do dado e você transmite esse dado, você troca esses dados com operadores, o contrato que você tem com o operador, ele tem que prever que o operador precisa estar em conformidade com o LGPD. Porque só você, controlador, estando, não adianta. Porque se você está, mas o operador não está, e acontece um incidente, aquele incidente pode ser requerido inteiramente a você, controlador. Tá? Aí você vai ter que provar que você realmente tinha esse contrato, que eles se diziam... em conformidade com a lei, que você mandava toda a tratativa de como o dado deveria ser tratado, mas o dado não foi tratado da maneira como foi combinada, e aí você vai ter que provar tudo isso. Isso é um desgaste muito grande para a empresa. Então, de tudo, do que eu estou falando aqui da responsabilidade solidária, acho que a mensagem mais importante é: você transfere dados para outras empresas? Você troca dados pessoais com outras empresas? Tenha garantido que não só você esteja de conformidade com a LGPD, que o outro também esteja, tá? Senão o problema que ele tiver vai também recair sobre você. As sanções da LGPD, elas podem chegar a 2% do faturamento, limitado ao total de 50 milhões de reais por infração. Então, realmente é uma multa muito agressiva, né? E ninguém quer sofrer uma pena aí de 50 milhões de reais. Obviamente que vai existir toda uma questão de proporcionalidade, razoabilidade, de acordo com o incidente, né? E existem, obviamente, alguns parâmetros, né, para chegar a essa sanção. E um dos parâmetros é a boa-fé. Então, uma vez que o infrator, ele teve boa-fé, ele fez um programa e ainda assim houve um incidente, a boa-fé vai garantir um requisito aí para ele, né, que minimizando a pena. Até a gente costuma falar, a gente fala, e o Celso, né, que o dado vai ser vazado, a gente só não sabe quando, né, Celso? É por aí mesmo. Porque é muito complexo esse ambiente cibernético, né? Ele é muito complexo, é muita novidade, cada dia aparece uma situação nova. Então, você eventualmente vai ter um incidente na sua empresa, mas você tem que estar preparado, porque se você estiver preparado, tudo isso será muito minimizado, tá? E um ponto interessante aqui, que não é só a sanção econômica, né, a sanção de ordem financeira. Existem sanções como, por exemplo, a publicização da infração. Então, imagina, sair nas mídias, nos jornais, na televisão, que a sua empresa teve vazamento de dados de cliente. Isso causa um prejuízo para a marca, para o nome da empresa, que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar, é imensurável, tá? Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, onde o incidente ocorreu, suspensão parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento dos dados. Então, isso pode gerar um prejuízo para o seu negócio. Então, a questão da privacidade de dados, da segurança da informação, é crucial para as empresas hoje, né? Porque a gente tem aí um ambiente cibernético realmente muito complexo. A lei, ela fala que agora uma notinha aqui, porque às vezes eu já ouvi de cliente assim, mas eu sou microempresa, eu sou empresa de pequeno porte, então o LGPD vai ter prazos diferentes para mim e tudo mais. Hoje, o que eu tenho para dizer para vocês é que essa não é uma verdade. O que tem na lei é que a ANPD, ela vai editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos para microempresas, empresas de pequeno porte, startups ou empresas de inovação. Mas a ANPD ainda não editou essas normas, né? Então, o que vai acontecer? Hoje a gente tem a data de 3 de maio de 2021, certo? Então, 3 de maio de 2021, uma pequena empresa ou uma empresa
multinacional, ela tem a mesma necessidade de estar em conformidade com a LGPD, tá? Agora vamos falar do DPO, né? Quem é o DPO, né? O DPO é encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Ele vai ser uma pessoa indicada pelo controlador e operador, né? Para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a ANPD, desculpa. Então, quem é o encarregado dos dados? Quem é o DPO? É a pessoa de segurança da informação da empresa, é a pessoa de privacidade, é aquela pessoa que vai estar à frente dessa área. Ah, eu tenho que receber eu recebo uma notificação de um titular de dados. Quem vai receber, quem vai analisar é o DPO. Houve um vazamento, houve um incidente, quem vai falar com a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? O DPO. Quem vai estar com os relatórios tudo pronto para uma auditoria? O DPO. Então, é uma função muito importante. Como eu falei, a lei não define que esse profissional tenha que ser um empregado da empresa, tá? Ele pode ser um terceirizado, pode ser um serviço DPO contratado de uma outra empresa. Então tem empresas que prestam serviços de DPO, posso contratar, tá bom? Quais são as principais atribuições do DPO? Então, ele vai aceitar as reclamações e comunicações dos titulares, e vai prestar os esclarecimentos e adotar providências. Inclusive, quem deixar o contato aqui no chat, hoje desse webinar, né, eu vou disponibilizar um material que são orientações de como receber essas reclamações, né, essas solicitações dos titulares, o que você deve analisar para respondê-las, tá bom? Podem deixar o contato no chat. Depois, futuramente, também vou publicar no site do escritório, tá? Como cortesia aí para vocês que estão acompanhando os webinars. Receber comunicação da autoridade nacional também, né, adotar as medidas, né, as providências, fazer toda a orientação aos funcionários, os contratados, a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção dos dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares, tá? Agora vamos falar do DPIA, o Celso adora, né, o DPIA? Esboçou até um sorriso. O DPIA é um relatório, ele tem previsão na LGPD. A LGPD diz que a Autoridade Nacional de Dados, ela poderá solicitar ao controlador um DPIA. O que é isso? É um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Esse nome DPIA também a gente importou lá da GDPR, tá? O que esse relatório tem que conter? A descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações, a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados. Então, o que acontece? Se eu, empresa, sofro uma auditoria e a Autoridade Nacional de Dados Pessoais vem até a minha empresa, ela vai me pedir o DPIA. E eu tenho o quê? Que entregar. Se eu não entregar esse DPIA, o que vai acontecer? Eu vou receber uma sanção. Aí pode ser uma advertência na primeira vez, na segunda vez uma multa, na terceira uma multa maior. Então, eu até estava conversando com o Celso hoje mais cedo, né? Eu falei para ele, nossa, então dia 3 de maio, meia-noite 1, a empresa tem que estar com o DPIA e pronto. Porque se dá 9 horas da manhã e alguém bate lá pedindo um DPIA, eu tenho que entregar, porque é uma obrigação legal. Assim como tantas outras obrigações legais que as empresas têm hoje, né? Recolhimento de INSS, recolhimento de FGTS, enfim. As empresas têm hoje uma sorte de demandas, né? Que a gente precisa fazer para a administração pública. E aí, o DPIA é mais um deles. Então, vocês precisam colocar aí na listinha também das obrigações legais, tá bom? Tá bom, tô acabando. Celso, vou agora só para fechar aqui, né, fazer um encerramento dessa questão mais jurídica. Como eu comentei, independentemente da LGPD, as empresas têm obrigações com relação ao tratamento de dados. Então, a gente falou do acesso aos dados na LGPD, a gente falou da transparência, a gente falou do consentimento, a gente falou da correção de dados, né, que é a questão da qualidade dos dados. Todas essas previsões já existem hoje no Brasil e elas estão em vigor desde 1990, do Código de Defesa do Consumidor. No caso do Código de Defesa do Consumidor, ele é específico, é uma lei específica, uma lei especial, que a gente fala no direito, né? Quando se trata de relação de consumo. A LGPD é a lei especial quando se trata de tratamento de dados, tá bom? Mas hoje, se eu tiver numa relação de consumo um problema aí com relação aos meus dados, eu tenho amparo no CDC.
tá? Então, por isso, gente, que é muito importante a gente ter isso em mente. Independentemente da LGPD, um programa de governança, um programa de privacidade é muito importante dentro da empresa. E é por isso que eu convidei o Celso, porque não é só uma questão jurídica. Porque, no caso LGPD, para a gente cumprir a lei, ou no caso de outras regulamentações que a gente tem, para nós advogados orientarmos os nossos clientes a cumprir a legislação, a gente precisa de apoio técnico, né? E aí, por isso, eu pedi para o Celso participar aqui com a gente hoje e falar um pouco de um projeto de adequação à LGPD. Como que seria esse projeto, né, Celso? Então, o pessoal sai do webinar agora e fala assim, o que eu faço? O que a pessoa faz, Celso? Ajuda. O projeto de adequação, ele está sendo muito procurado pelas empresas, ele está sendo utilizado como um instrumento aí de diagnóstico de como a empresa está tratando os seus dados pessoais, tratando os dados pessoais dos titulares, obviamente, quais são os processos que fazem isso, os repositórios de dados, e aí encontrar, né, gaps com relação à aderência à lei e fazer um plano de ação para endereçar essas diferenças com relação à lei. Esse plano inclui tanto ações na área de negócio, quanto na área de tecnologia e segurança da informação. Isso é muito importante, como você já tinha falado antes, né? Então, o final de um projeto é um programa. Então, programa, você termina o projeto, tira uma fotografia, define um plano e entra num programa de privacidade que se constitui em ações sustentáveis para manter, né, essa conformidade ou atingir essa conformidade, né? Então, eu costumo resumir isso, né, essa tua pergunta, como um início de uma jornada de privacidade, e que as empresas, claro, sempre com a vigência da lei, né, vão ter que lidar com isso, né? Mas principalmente o projeto é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que serve como uma forma de se conhecer e aí poder, quando a gente se conhece, a gente poder agir sobre o que a gente não sabe, né? Tá certo. Eu tenho mais umas perguntas para você. Eu quero fazer umas perguntas para o Celso, gente, de ordem técnica, né? Como você sabe, eu também sempre trabalhei bastante com TI e tudo mais, mas a especialidade do Celso é segurança da informação. Então, eu vou aproveitar o Celso aqui hoje para também tirar as minhas dúvidas. Depois a gente também vê as dúvidas do chat. A gente ouve muito falar de discovery de dados, Celso, né? O que é o discovery de dados? Onde ele se encaixa, né? Porque elas são recomendadas para as empresas que estão buscando essa adequação para a LGPD? O que você diz sobre isso? Discovery de dados é tecnologia de varredura, procura de dados dentro da empresa. Pode ser dados pessoais e dados não pessoais. Outros dados também podem ser objetos de uma varredura, né? Uma tecnologia, quando bem aplicada, ela vai só alavancar o processo, as melhorias, vai permitir saber os dados onde eles estão espalhados dentro da empresa, os bancos de dados, servidores, computadores, etc. Agora, utilizar essa ferramenta vai depender um pouco da maturidade da empresa, como ela está na questão de gestão de privacidade e o objetivo que ela quer com essa varredura, né? O risco que se corre com uma varredura é não saber o que fazer com o resultado da varredura. Ela pode trazer milhões de informações que depois não vão conseguir ser tratadas. Então, é importante, eventualmente, tem situações que é melhor se estruturar antes para saber como vai tratar um eventual relatório desses e depois fazer a descoberta, né? Eu digo isso porque existem dois tipos de informação, basicamente, né? A informação estruturada, que é a informação que está em bancos de dados, que é a informação que passa por controles de TI, então tem uma certa governança, uma informação mais controlada, vamos dizer assim. Agora, a informação não estruturada é aquela que a gente gera, né? Word, PowerPoint, Excel, e vai entuchando no computador, nos servidores, elas ficam com menos controles, ficam meio desgovernadas dentro das empresas, né? E aí pode estar alguns riscos, né, de privacidade, ou seja, pessoas dentro da empresa guardando
informações de clientes, informações de funcionários, sem a devida proteção. Então é importante também que tipo de varredura se faria numa empresa, dependendo se ela tem mais dados estruturados, menos dados estruturados, enfim. Qual a melhor estratégia para adotar isso? Então, eu sempre falo, pode ser por etapas, né? Pode ser, primeiro, fazendo um mapeamento manual mesmo, vamos conhecer o que tem de base de dados, repositórios, e depois, com uma certa maturidade, partir para uma descoberta não estruturada e, eventualmente, uma estruturada, né? Então, tudo tem que ser de acordo com a maturidade, com o momento da empresa, o risco que a privacidade causa para essa empresa, também deve ser considerado. Mas antes de fechar essa pergunta, eu queria mencionar um outro tipo de discovery, que é o discovery direcionado. É aquele específico para atender uma solicitação de titular. Então, o titular de dados, lá a pessoa física liga e fala, eu quero saber os meus dados. A empresa vai ter que fazer um certo discovery cirúrgico para encontrar aquilo que ela precisa informar para aquele titular. Esse já é uma outra modalidade, mas também existem ferramentas para isso que se integram com o ecossistema da empresa. Tá. E até é importante você comentar essa questão dos dados não estruturados, né? Porque eu imagino que, obviamente, é muito mais complexo você fazer esse tipo de atividade aí com as centenas de arquivos Excel, Word, PowerPoint, né? E tem outra questão também, a própria LGPD diz que ela não incide só para dados digitais, né? Inclusive nos meios digitais. Então, tem aquela questão também do cadastro do cliente, alguma informação importante do cliente está numa folha de papel guardada numa gaveta, né? Se essa folha some, se acontecer algum incidente, também vai incorrer aí nas penas da legislação, né? Esse ponto leva à questão da retenção dos dados, né? A retenção, então, né? A retenção, você tem muita coisa em papel, arquivo morto, isso deve ser considerado também num levantamento, num diagnóstico, né? Como que você trata isso, se você aplica políticas de destruição, de retenção? É um ponto muito importante. Tá. E aí, até conversando essa questão dos processos da empresa, né? Se elas estão estruturados, se os dados não estão, aí também a questão que os processos interferem, né? E o Privacy by Design? O que seria o Privacy by Design? Que a gente ouve bastante. Tem relação também com isso? Novos processos sendo lançados, eles têm que estar em conformidade com a lei, né? Como que isso pode ser executado com a empresa? Esse é um nome bonito. Mas, basicamente, o que ele é? Ele é uma análise de risco durante o desenvolvimento de um produto, de um sistema que envolva dados pessoais. É você analisar riscos jurídicos, riscos tecnológicos, para que quando esse produto seja lançado ou colocado em operação, ele já entre com a privacidade já contemplada. Por isso que é by design, é por desenho. Você já desenha a privacidade dentro do teu novo processo, produto que você está lançando, né? Vou dar alguns exemplos. Uma empresa que vende através dos canais tradicionais, ela resolve vender através de chatbot. Então, ela coloca lá um WhatsApp e faz um programinha lá e começa a coletar pedidos, enfim, começa a vender pelo chatbot. Esse é um processo que deveria entrar num desenho aí com a privacidade incluída, né? Porque tem várias questões aí de qual é a base legal que vai ser utilizada, como você se comunica com os titulares de dados, quais as opções que você oferece, a tecnologia tem segurança, onde vai guardar isso, enfim. Você vai entrando numa série de questões que o DPO, que é o maestro disso, ele vai envolver as áreas necessárias para que se tomem as melhores decisões no risco que seja aceito pela organização, né? Não existe segurança perfeita, não existem medidas que resolvam todos os problemas, mas você diminui o risco até um certo nível, né? Sempre digo, né, o Privacy by Design talvez seja um dos itens mais desafiadores para quem for implantar privacidade, né? É um item que envolve realmente o engajamento da empresa. Então, na hora que envolve as pessoas, a complexidade, né, das empresas, das organizações, acaba sendo um desafio. Mas eu acho que é algo que tem que ser enfrentado, e se for consciente, isso já se enfrenta da melhor forma possível.
Isso tá ótimo. E aí você está falando do programa de privacidade, né? Mas quais são os componentes? O que compõe esse programa de privacidade? Eu sempre faço a analogia do programa, quando a gente faz essa dobradinha, né? Projeto, né, de adequação e programa, com arrumar um armário. Comparo com arrumar um armário, né? Todo mundo já arrumou armário na vida. A gente arruma um armário, aí fica bonitinho, né? Mas se a gente não fizer nada depois, ele rapidamente vai se desarrumar, né? Vai ter meia na gaveta da camisa, vai ter camisa na gaveta dos pijamas, aí eu compro uma camisa, eu vou comprar uma camisa nova, não tem lugar na gaveta, enfim. Aí, a analogia é por aí, né? Então, você faz o projeto, depois você faz o programa. O programa é manter o armário arrumado, é você ter medidas que sustentem aquela arrumação, é você ficar organizado. Uma outra comparação que eu faço é com uma certificação ISO 9000, por exemplo. As empresas fazem um projeto, implantam uma série de procedimentos, controles, e depois elas entram num ciclo de melhoria contínua. Não é diferente para a privacidade. Então, eu sempre falo, né, de alguns itens, né, que podem compor, como você perguntou, né, o que compõe um programa. Eu diria que teria que ter um engajamento da liderança para alinhar toda a organização nisso, dar uma mensagem que isso é importante. Uma gestão de riscos, porque não é possível fazer tudo, vai ser necessário priorizar, vai ser necessário ver o que influi, né, no negócio, envolver as áreas mais críticas, definir padrões que a empresa vai seguir, porque a empresa, ok, só com uma mensagem da liderança não é suficiente, ela precisa ter como fazer isso, o treinamento para engajar, para conscientizar, para ter todo mundo alinhado, e no fim, para fechar o ciclo, monitorar isso, né? Você monitora, você corrige, você inclui novas mudanças do negócio, a dinâmica do negócio, para que você vá ajustando esse ciclo e vá aprimorando para ter uma resposta cada vez mais eficiente dessa arrumação do armário que a gente precisa fazer. Tá, excelente explicação, analogia muito boa, né? E aí, bom, isso tudo é uma função do próprio DPO, né? Essa questão do programa de privacidade é uma função bastante atribuída ao DPO, né? E ele como que ele faz para implantar, né, do programa de privacidade? Ele consegue fazer isso de uma maneira manual, usando o Excel, usando o PowerPoint, ou ele precisa de ferramentas específicas para essa finalidade? É difícil fazer de forma manual, porque são várias funções, várias obrigações que o DPO precisa cumprir. Eu sempre digo que o DPO precisa estar num estado de audit ready, ou seja, pronto para uma auditoria, para demonstrar a conformidade. A melhor forma de demonstrar é através de uma ferramenta. Então, aí existem diversas ferramentas no mercado, com diversos graus de funcionalidade. Existem aquelas bem simples, que apenas documentam. Você tipo um caderno. Você vai registra incidente, registra atividades de tratamento, registra repositórios. Ela está lá isolada, mas ela está organizando suas informações. Assim como você tem ferramentas ultra sofisticadas, que além de registrar, elas se integram com o ecossistema digital da empresa. Então, ela se integra com CRM, integra com gestão de identidade, ela faz coisas muito interessantes de forma integrada, mas isso para as empresas maiores, né? E aí eu digo que a empresa tem que colocar isso na sua estratégia. Talvez o DPO, no momento que ele assume, ele possa fazer com que a escolha dessa ferramenta seja um dos itens prioritários, né? Ou esperar um pouco, ou eventualmente já sair do projeto de adequação com a ferramenta implantada. Também é uma outra alternativa. Isso é bem variável, Kátia. Tá. Bom, importante essa informação para as pessoas que estão assistindo esse webinar, né? Porque eles têm que entender, ter uma noção, né, de qual caminho seguir, né? Se buscar uma ferramenta robusta ou não. Então, essas suas dicas aí são importantes, né? Até porque a própria LGPD, ela tem umas questões que ainda não estão regulamentadas, né? Que ela prevê que a ANPD ainda vai regulamentar alguns pontos, né? E aí, veja, a gente está falando aqui de ferramenta, né? Essa ferramenta, eu preciso de uma ferramenta X, Y, Z, e essa decisão também vai ser muito de acordo com relação àquilo que eu quero implantar na empresa, né? Os requisitos da lei que eu quero atender e tudo mais.
Como que você vê essa questão com relação à legislação? Antecipa as regulamentações da ANPD ou espera a ANPD decidir sobre tudo, normatizar tudo, para depois buscar essas implantações? Quando se fala em proteção de dados e segurança da informação, eu entendo que deveria antecipar. Deveria antecipar por quê? Porque quando a gente fala em segurança da informação, a gente não fala só da segurança de dados pessoais. Geralmente, os dados pessoais estão misturados com os outros dados da empresa. Não existe uma estrutura só de dados pessoais. Isso é muito difícil de encontrar. Exato. Então, a segurança da informação já deveria estar na pauta das empresas e na agenda dos executivos. Porque antes de proteger o dado pessoal, elas precisam proteger os negócios em si, né? Proteger o negócio, a operação do negócio. Então, eu anteciparia, principalmente também porque as medidas, as ações, elas são de maturação lenta. Elas podem necessitar de investimento, de discussões, de avaliações, de envolvimento das áreas. Então, não é de um mês para outro que se coloca um sistema de proteção contra vazamentos, por exemplo, um sistema de monitoramento. Dependendo do tamanho da empresa, isso pode levar meses para acontecer, né? A contratação, enfim, a escolha da ferramenta ou do serviço, etc. Então, eu digo que as empresas não precisam esperar a orientação, elas podem usar as melhores práticas e os frameworks de segurança que já existem no mercado. Temos ISO 27001, o NIST, o CIS, tem um monte de referências no mercado que pode ser o ponto de partida para nortear essas empresas na jornada de segurança, né? Claro que quando a NPD regular algumas coisas, aí basta calibrar, né? Eu acho difícil a NPD não utilizar os frameworks que já estão no mercado como ponto de partida. Também acredito. Sim, é importante esse seu comentário, porque até emenda aqui com uma outra questão que eu penso, que é o seguinte, né? Como eu falei, a questão do DPIA, né? Que 00:01 do dia 3 de maio, todo mundo tem que estar com o DPIA na mão, porque se tiver uma auditoria, eu tenho aquela obrigação legal para cumprir, né? Para cumprir. E aí, falando do ponto de vista mais jurídico, existem alguns passos, né, que a gente já, quando numa consultoria para que a empresa esteja aí, adequação com a LGPD, existem algumas coisas que a gente já começa a fazer, né? Análise de cláusulas contratuais padrão, desenvolver termos de consentimento, a questão das políticas de privacidade, né, de retenção e tudo mais. E no caso para proteger o negócio como um todo, né, a questão da tecnologia para LGPD, né, porque para eu poder ter um DPIA na mão, eu tenho todo um trabalho anterior, né, todo um trabalho pretérito para eu chegar num DPIA, né, e aí como que você vê essa questão, o que precisa ser feito antes? Para que no dia 3 de maio, 1h, desculpa, 00:01, todo mundo tenha o DPIA na mão. Tá, você fez várias perguntas aí, Kátia. Você tem várias preocupações, mas eu vou te dizer o seguinte. Eu me empolguei. Não, tá tudo bem. Quero perguntar você aqui, né, Celso? Você quando eu vou ter a chance de novo? Não, tudo bem. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Em termos de segurança da informação, embora a lei seja genérica, um dos objetivos que até a lei coloca é saber responder a incidentes. Então, as empresas têm que poder conter os incidentes e não impactar muito os titulares. Então, esse é um dos itens que sai da lei. Como é que faz isso, falando de segurança? Para você conter um incidente, você precisa saber que o incidente aconteceu. Então, você precisa detectar um incidente quando ele ocorre na empresa. Para detectar, você tem que estar olhando a sua infraestrutura, os seus sistemas, você precisa estar monitorando. Então, soluções de monitoramento são imprescindíveis para você saber o que está acontecendo e reagir. As empresas que não têm soluções, às vezes ficam meses ou anos sem saber que está invadida. Então, como é que ela vai responder o incidente se ela nem sabe que o incidente aconteceu? Elas, às vezes, sabem porque alguém avisou. Um terceiro, uma autoridade, de repente bate a polícia e fala, olha, você foi invadido, você nem sabe. Então, monitorar, prevenir, né, saber, poder detectar, é ponto pacífico aqui, né? Outro ponto importante, falando de segurança, é você classificar a informação. Porque quando você classifica a informação, você consegue adotar as medidas corretas. Principalmente que você falou, dado sensível requerem controles adicionais. Então, é importante você classificar e saber onde esses dados estão, né?
Um outro ponto também, é o que eu falo sempre, são os controles de governança padrão. Então, controle de acesso a todos os tipos de sistemas, arquivos, são fundamentais. Um outro item que eu gosto de citar também como exemplo, gestão de vulnerabilidades. Você saber onde você tem que aplicar correções, onde você está com... Pode ter uma ameaça, você tem uma vulnerabilidade que pode ser explorada por algum tipo de ameaça. Então, sempre pensar que o vazamento ocorre por ataques externos e por colaboradores internos, isso de forma intencional ou não intencional. Então, você tem vetores de vazamento por todos os lados, né? Só para fechar aqui, já que você me deu essa oportunidade, é importante a cadeia de fornecedores. Você falou de controlador e operador, é importante saber como os operadores estão cuidando da segurança da informação. Esse é um ponto fundamental nas medidas de proteção. Tem milhares aqui que a gente poderia discorrer, mas acho que para esse webinar tá bom. Tá joia. Bom, então, para encerrar, eu tenho uma última pergunta. Você achou que nunca mais ia terminar de te perguntar, né? Eu estava vendo aqui o horário indo, mas se é a última, tudo bem. É a última. A gente falou que ia terminar em 1 hora, a gente vai conseguir cumprir a agenda, né? Só para finalizar, né? A gente sabe que tem que colocar a mão na massa, né? Até falando um pouco da pergunta anterior, tem que colocar a mão na massa para ter as coisas prontas, né? Então, o que você diz para os empresários ou para os GPOs, né? Qual seria um roteiro de implantação? Até para a gente encerrar aqui, a gente iniciou lá falando no programa, né? Da implantação de programa. Então, para finalizar, o que seria o roteiro? Olha, eu vou falar aqui para quem está um pouco receoso, quer ir devagar, quer ir tateando, não quer cair na onda de repente, fala, não, é 2021, eu tenho tempo. Mas eu começaria com um essencial, com o básico. Primeiro, nomear alguém que cuide da privacidade. O DPO, o nome que seja. Até porque é obrigatório pela própria legislação, né? Eu tenho que nomear, né? Acho que tem que ter alguém que já comece a olhar para isso dentro da empresa. Então, nomear alguém que cuide, alguém que se responsabilize por isso, começar a envolver a empresa, envolver as áreas mais críticas através de uma política. Então, definir uma política para a empresa, começa as conversas com as áreas, começam aí algumas discussões boas aí, que vão gerar já algumas oportunidades. E o terceiro item, o último, eu faria o inventário manual dos processos e repositórios. Eu sempre falo aquela frase famosa, conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, aí você pode começar a pensar em como você melhorar e evoluir. E aí você já começa a gerar documentação, que está na lei, você precisa ter isso, você já começa a entrar em conformidade com algumas coisas e já identificar alguns pontos para trabalhar. Aí seria o pontapé inicial para depois crescer. Aí você vai usando os outros fundamentos que você explicou, os outros princípios, vai construindo sobre isso. Tá? É o que eu faria como mínimo. Tá ótimo. Olha, Celso, muito obrigada. A sua participação não encerra aqui, porque a gente vai ver se tem alguma pergunta aí no chat, né? Mas, por enquanto, muito obrigada, foi muito esclarecedor. E essas perguntas que eu trouxe realmente são dúvidas que eu tenho e outras que eu sei que eu ouço das pessoas, né? Você consegue visualizar? Como eu estou compartilhando a minha tela, você consegue verificar se tem alguma pergunta? Se eu entrei no lugar certo, não. Não tem no chat. Peraí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui também verificar. Não ter uma pergunta significa que ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Não, eu recebi sim. Eu recebi. Recebeu? Que bom. Recebi. Vamos lá. Então, algumas pessoas colocaram os contatos, né? Eu vou realmente... O que eu vou disponibilizar como cortesia, né? Vou disponibilizar para vocês uma orientação de resposta quando algum titular de dados enviar uma solicitação para a empresa. Então, vai ser uma orientação de como vocês devem agir, tá? Então, vou mandar como cortesia para quem deixou o contato aqui. Futuramente, também vou deixar no site lá do Menecat, né? www.menecat.com.br. Então, eu quero agradecer aqui, né, as pessoas que mandaram as mensagens.
Tá. A Carol Lasmar, ela tem uma dúvida, ela falou que ela perdeu o comecinho e que foi abordado quem será o órgão regulatório e fiscalização aqui no Brasil. Então, é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela foi instituída através de uma medida provisória, né? Que teve uma alteração na lei. Ela ainda está embaixo da Casa Civil, né? Essa informação que tem na legislação, Celso, até se tiver alguma informação extra, pode comentar. E, a princípio, respondendo a sua pergunta, sim, existe, já está regulamentado, já existe, né? E agora ela deve começar as ações aí com relação à lei, tá? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se você consultar a LGPD, você vai encontrar lá dentro na lei, tá bom, Carol? Espero ter respondido a sua pergunta. Você não pode mandar novamente ou outra pergunta. Aliás, deu uma confusão danada, né? Essa questão da NPD, né? Porque foi medida provisória para cá, medida provisória para lá. E aí, a questão da medida provisória, por conta de instituir a NPD, né? Ela mudou o prazo de vigor da LGPD, né? É isso que aconteceu. Embora ela não tenha modificado, a modificação foi exatamente por conta da NPD. Teve alguns outros ajustes, mas o foco mesmo foi a Autoridade Nacional de Dados, a instituição. Tá bom? Gente, olha, eu quero agradecer quem pôde participar. Aqui estão os contatos, eu vou mandar o material. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? A participação, né? A gente fala presença, porque a gente está tão acostumado com a quarentena que agora ver as pessoas assim no vídeo já é presença, né? E muito obrigada por vocês estarem aqui. Na semana que vem, que vai ser LGPD para advogados, mesmo que você não seja um advogado, vai ser uma live bem interessante, porque eu vou aprofundar bastante na legislação, né? E o Celso vai participar também, por quê? Porque tudo que está na legislação afeta bastante o DPO, né? O DPO, ele tem que conhecer bastante a LGPD e outras legislações, outras normas, enfim, mas a gente está falando aqui da LGPD. Então, o Celso também é convidado para a próxima live, eu vou preparar uma série de perguntas para ele. E se vocês já tiverem perguntas prévias, podem enviar aos meus contatos nas redes sociais, no site do escritório, né? A gente está à disposição. Tem uma outra pergunta também a respeito de qual seria o salário aproximado para um profissional especialista em LGPD. Eu entendo que a pergunta seja um salário aproximado para um profissional de PO. Eu não sei dar essa resposta, mas a pessoa que enviou aqui a pergunta, se quiser enviar o contato, né? Eu posso sim fazer até uma pesquisa e devolver a resposta, tá? Não tem problema nenhum. Tem uma outra pergunta. Tem uma pessoa, Jusilane, falando. Pera só um pouquinho, gente. Tá aparecendo umas perguntas aqui, deixa eu me organizar. Só um pouquinho. Teve aqui, a pessoa fez uma pergunta, não tô mais conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Tá. Estava em reunião, tudo que acompanhei foi substancial. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação, Jusilane e o Celso. Tá bom? Com relação ao valor do salário, eu vou pesquisar com um profissional competente e retorno se você, a pessoa que fez essa pergunta aqui, que eu não vou dizer o nome, né? Porque é uma pergunta bastante pessoal. Então, mandando contato, depois eu retorno, né? Tem uma outra pergunta. No momento do consentimento, preciso deixar clara a finalidade ou posso sinalizar de forma genérica que estarei usando para os dados dentro de uma base legal? Não, não pode, tá? Ótima pergunta, muito boa a sua pergunta. No termo de consentimento, a finalidade ela tem que ser clara, legítima. Ela não pode estar genérica. Você não pode falar que você está usando de acordo com a determinação legal, tá? A finalidade, ela precisa estar clara. Então, o que acontece aqui? Existem algumas maneiras disso ser feito para que você consiga, em um termo de consentimento, colocar o maior número de finalidades possíveis, tá? De uma maneira que você não infrinja a lei e, principalmente, né, o direito do titular do dado. Então, quando ele assinar um termo de consentimento, ele tem que estar bem claro. A sua pergunta foi muito boa, porque eu mesma já assinei termo de consentimento, que já tem empresas que realmente já estão trabalhando nisso, né? E que ela fala que os seus dados vão estar retidos, vão estar armazenados de acordo com a previsão legal.
Aí é outra coisa, né? Veja a diferença. Então, ela fala assim, estou coletando o seu dado para finalidade essa, clara e específica. E aí fala, olha, os dados serão armazenados pelo tempo necessário de acordo com as normas, a legislação. Então, por exemplo, uma informação de cunho, sei lá, trabalhista, que você tem um tempo que você precisa manter aquela informação no banco de dados da empresa, a pessoa é desligada na empresa, mas você precisa. Ainda que ela tenha uma função ali para atender uma obrigação legal, você vai estar com ela lá dentro da empresa, dentro do banco de dados da empresa por um período específico. Então, o que eu tenho visto nos termos de consentimento é que se coloca essa questão da retenção, mas não da finalidade, tá? Porque a retenção realmente pode ser o tempo, ele pode ser muito variável, né? De acordo com aquela finalidade. Eu queria saber se eu respondi a sua pergunta. Se você puder colocar, aí eu agradeço, tá? E, gente, todos os meus contatos vocês têm através do site www.menecate.com.br. Podem mandar perguntas no e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo. Eu tenho o maior prazer de responder. O Celso sabe, eu falo pra caramba, né? Eu não economizo palavras, eu tenho o maior prazer mesmo de responder para vocês. Eu acho que conhecimento a gente tem que dividir, né? É por isso que a gente está fazendo esses webinars também, então a gente tem todo um trabalho para preparar o material e é muito satisfatório, assim, a gente poder vir e dividir, tá bom? Bom, eu não recebi aqui nada, então acho que a resposta foi consegui atender aí com a resposta, tá? Mas, deixa eu ver... o Renato Menezes está dando parabéns pelo conteúdo. Obrigada a você por ter participado, tá? A gente fica muito contente mesmo, tá bom? Gente, será que eu espero mais um minutinho? Vou esperar mais... Como a gente começou 4h05, né? Vou esperar mais uns 2 minutinhos para ver se teve mais alguma pergunta. Que aí a gente já responde. Eu ficaria aqui respondendo até amanhã, se eu pudesse. Tranquilamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma pergunta aqui, do Alan. Alan Cassiano. O relatório de PIA é uma foto dos... Agora é para você essa pergunta, Celso. O relatório de PIA é uma foto dos processos e precisa sempre estar atualizado? Existe alguma periodicidade? Nossa, ótima pergunta. Existe um template a ser seguido? Muito boa live de hoje, parabéns. Obrigada, Alan. Celso, então vamos lá. Tem periodicidade e tem um modelo a ser seguido? Eu sei que você já tem essa resposta na ponta da... Abraço, Alan. Tempo que a gente não conversa. Muitas pessoas amigas também conectando. É importante estar atualizado mesmo. Está atualizado para refletir o processo na prática, né? Então, ele tem que estar atualizado. A periodicidade, o ideal é você capturar as alterações no momento em que elas ocorrerem e já atualizar. Caso contrário, instituir um processo a cada 6 meses, 1 ano de revisão das suas atividades de tratamento de dados. Eu acho que o DPO deveria ter isso na sua agenda e negociar isso com a empresa para conseguir fazer, né? Com relação à segunda pergunta, existem modelos, você pode encontrar isso nos sites das autoridades europeias, você vai encontrar vários modelos, são muito bons, muito precisos, completos, você vai conseguir montar o seu para caber na sua empresa. Tá bom, obrigada. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante. Uma empresa pode ter 2 DPOs, um jurídico e outro de segurança? Bom, é o seguinte, o DPO, ele pode ser um advogado, né? O DPO, ele pode ser um advogado, ele pode ser um analista de sistemas, enfim, não importa qual seja a formação acadêmica dele, né? Quando você diz jurídico, eu estou entendendo que é uma pessoa que vai ter mais o conhecimento jurídico da questão de segurança, privacidade, e uma pessoa com mais conhecimento técnico, que é o que a gente está fazendo aqui nessa live, né? Mas, se entre nós dois aqui, entre o Celso, quem estaria mais qualificado para um cargo de DPO é o Celso, né? Por quê? Porque tem toda uma questão mais de ordem técnica mesmo, né?
Então, respondendo a essa pergunta, a empresa, ela pode ter mais de um DPO? Eu não vejo, tá, nenhum impedimento. A lei não fala que não pode. Então, se a lei não fala que não, se a lei não fala que não pode, então pode. E a lei também não fala que deverá definir somente um DPO. Então, no direito, a gente tem que interpretar o que o legislador escreveu, né? Então, ele não escreveu que não pode. Isso também é um princípio do direito brasileiro, né? Se não é defendido em lei, que a gente fala, se não é negado na lei, então pode. Então, não está falando que não diz que não pode, então você pode ter sim 2 DPOs. E você vai ter que dizer lá quem são os DPOs, publicar os nomes, os contatos, tudo direitinho. Se um deles vai ter um conhecimento mais voltado para o ramo jurídico e o outro mais voltado para a área de segurança, tudo bem também. A questão que eu acredito é que quando a Autoridade Nacional de Dados começar a normatizar a LGPD, acho que ela também vai falar mais dos DPOs. E aí, pode ser que ela exija que seja um único ponto de contato, tá? Não sei, estou imaginando aqui. O que eu vejo que é complicado você ter 2 DPOs? Cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então, assim, eu não orientaria uma empresa a ter 2 DPOs. Eu orientaria a empresa a ter um DPO, que é quem vai fazer a centralização. Se ele é um profissional mais da área técnica, com mais conhecimento de TI, ele vai ter um apoio de uma pessoa, de um advogado, alguém que tem mais conhecimento jurídico, um bacharel de direito, enfim, alguém que tenha mais conhecimento jurídico e apoio de outras profissionais. Mas qual que é a minha sugestão? É que você tenha um DPO. Não sei se você concorda, Celso, com essa questão de ter um DPO. Eu acho que ficaria melhor e o DPO ele montaria uma equipe de privacidade. Então, ele se cercaria de pessoas com conhecimentos multidisciplinares para poder fazer a gestão, né? Eu já vi modelos em que o DPO não era advogado e o advogado era parte do time, assim como uma pessoa de marketing, uma pessoa de recursos humanos, enfim, das áreas mais críticas, né? Esse é um modelo, né, de implantar. O outro é o DPO ser o advogado, e na verdade eu digo que você seria uma melhor DPO. Eu acho que não foi justo isso que você falou. Você poderia coordenar essa equipe e um gerente de segurança ser parte da sua equipe, como você inverteria, né? O importante é que a equipe seja multidisciplinar. Esse é o importante, porque a privacidade não é de TI, a privacidade é do negócio. Exatamente, exatamente. Gente, isso que o Celso falou por último, até para comentar aqui, a privacidade não é de TI, a privacidade não é do jurídico. Por conta da LGPD, às vezes tem uma certa confusão. A privacidade é do negócio, é da empresa. É como o Celso comentou também, a gente não tem como separar dados pessoais de dados de negócio, né? Então, qualquer situação afeta um negócio como um todo. Então, eu acho que a questão de você ter uma equipe multidisciplinar é sensacional, e aí você vai ter um DPO que vai liderar essa equipe, ou você vai ser uma estrutura horizontal, né? Aquelas estruturas que você monta. O gerente de marketing faz parte da equipe de privacidade. Então, embora ele seja gerente de marketing, quando falar de privacidade, ele vai estar embaixo do DPO. E aí é uma questão da estrutura organizacional da empresa, tá? Mas aí, se vocês quiserem aprofundar nesse tema, a gente pode até fazer depois um webinar específico disso, tá bom? Vão mandando as sugestões nas redes sociais, sigam no Instagram, Facebook, anotem o WhatsApp, manda no site, que aí a gente vai desenvolvendo outros webinars também, tá bom? Eu acho que não veio mais nenhuma pergunta, deixa eu ver, deixa eu repassar aqui, porque eu tenho medo de perder alguma. Tá, já respondi do consentimento, já falei da NPD, dos 2 DPOs. Estava em reunião, pedi uma parte, obrigada. Tudo bem. Então, acho que a gente já respondeu, tem 6 novas. Tá, joia. Gente, muito obrigada pela participação, foi um prazer, essa live foi muito gostosa, né? É muito bom quando as pessoas mandam perguntas, é excelente, porque fica muito mais rico, e com certeza a dúvida de um deve ser a dúvida de outros também. E logo, logo a gente disponibiliza esse conteúdo, né? Essa live foi gravada e todo mundo vai ter acesso aí e poder distribuir. Celso, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigado você, Kátia. Um abraço, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.